Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar aqui sobre o endemoniado de Gadara, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor, que aquele homem que habitava naquela cidade, havia uma legião de demônio atuando na sua vida, oprimindo aquele homem. Relata a palavra do Senhor, que ele tinha por habitação os sepulcros, ou seja, o cemitério. O cemitério era a sua habitação. Passava a maior parte do seu tempo, da sua vida, dentro do cemitério, junto com os mortos, pois cemitério é lugares de mortos. Diz a Bíblia ainda que ele andava de dia e de noite, ou seja, ele não tinha descanso. Ele não tinha um tempo para sentar, refletir sobre a sua vida, cuidar dos seus afazeres, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, pois havia uma inquietação no seu corpo, havia uma inquietação na sua mente, de tal maneira que ele não conseguia ficar sem andar. Ele tinha que ficar caminhando de dia, tinha que ficar caminhando pelas noites, pelas madrugadas. E diz ainda a palavra do Senhor, que ele andava clamando pelos montes e se ferindo com pedra, ou seja, isso é um espírito, é uma entidade que atua para a destruição do ser humano, conhecido por espírito da morte, pois ele se feria a si mesmo, se cortando o seu corpo, cortando a sua pele. Imagine a opressão que estava sobre a vida deste homem. Diz ainda a palavra do Senhor, que muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, mas diz a Bíblia que foi muitas vezes, ele foi preso com cadeias e grilhões, ou seja, correntes. Ele tinha sido preso várias vezes, certamente pelos seus familiares, certamente pelos seus amigos, as pessoas que ali via e contemplava a situação daquele homem. A situação dele era uma situação de miséria. Era uma situação que não havia mais esperança, certamente para ele e certamente para as pessoas que ali via todos os dias o sofrimento daquele homem, a opressão que estava sobre ele. Por muitos anos aconteceu isso sobre a vida daquele homem que conhecemos por endemoniado de Gadara. Imagine a dor, imagine o sofrimento. Aquele homem não vivia mais. Aquele homem estava debaixo de um jugo, de uma opressão satânica muito grande. E seus familiares, certamente buscando um recurso, buscando ajudá-lo, prendia ele muitas vezes com cadeias e grilhões. Mas diz a Bíblia que era uma fúria muito grande. Era uma raiva, uma fúria muito grande, de tal maneira que aquele homem sentia no seu corpo, claro influenciado por aquela legião de espíritos malignos que estava atuando na sua mente por muito tempo. As cadeias eram por ele despedaçadas, os grilhões eram quebrados em pedaços. Ninguém podia amansar aquele homem, diz a palavra do Senhor, pois a guerra é espiritual. Certamente as pessoas que deviam aquela situação, querendo ajudar, chorando, se compadecendo da situação daquele homem, pelo sofrimento que ele vivia diariamente, queria ajudar. Mas a guerra e a peleja que estava na vida daquele homem não era carnal, mas sim espiritual. E nesta batalha temos que vencer, e só podemos vencer buscando a presença de Jesus Cristo. Se a luta é espiritual, nós só vamos vencer pelo Espírito de Deus, os espíritos das trevas que atuam na vida do ser humano em diversas áreas da sua vida. Neste momento, meus amados e queridos, tem várias pessoas, milhões e milhares, pelos quatro cantos da terra, que vivem vida semelhante ao deste homem. A sua vida é uma vida de inquietação, de opressão, de dor e sofrimento. Nada dá certo na sua vida. A vida espiritual não prospera. A vida profissional não prospera. O relacionamento com os pais, com seus familiares é uma tragédia. Maldições hereditárias que passam de geração em geração. E assim vai assolando a vida dos homens. Certamente neste momento tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que se enquadram dentro desta mensagem. Pois o Espírito de Deus que conhece
conhece o coração do homem, a história do homem, que sonda o nosso coração, está trazendo essa mensagem do seu coração para a tua vida neste momento. Jesus, naquele dia, ele escolheu visitar aquela cidade. Observe, diz a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João, o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Segue dizendo o versículo 36 do capítulo 8 do Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele dia que Jesus estava se direcionando para aquela cidade, juntamente com seus discípulos, pois Jesus, conhecedor do sofrimento daquele homem, estava indo rumo àquela cidade para fazer uma grande obra na vida daquele homem que não relata a Bíblia o seu nome, mas se conhece por endemoniado de Gadara. Estava próximo, estava perto de Jesus operar um grande milagre, libertar aquele homem e fazer dele um pregador da sua mensagem, um pregador do Evangelho. Ele se tornou um evangelista, ele se tornou um pregador da mensagem da cruz, depois que Jesus pisou na terra de Gadara. Observe, Jesus está dizendo através desta mensagem, que ele está visitando, está indo de encontro com pessoas em determinada cidade, eu não sei aonde, mas ele sabe o local, a geografia, exatamente o lugar onde legiões de demônio está te oprimindo. E assim como Jesus naquele dia, chegou o dia, chegou a hora, chegou o tempo do Senhor mudar a história daquele homem, libertar ele daquele cativeiro. Assim é neste momento, você que está ouvindo, assistindo e contemplando este vídeo, você mesmo que se enquadra dentro dessa situação, o Senhor está mandando e trazendo essa mensagem para a tua vida, dizendo: hoje eu mudo a tua história, hoje eu vou te libertar dessa legião que te leva para os vícios, legião que te oprime, que tem destruído a tua vida sentimental, pessoas que estão escravizadas pelo vício do cigarro, da bebida, pessoas que estão escravizadas pelos vícios da prostituição, da iniquidade, do pecado. Jesus está dizendo: hoje eu entro na tua vida, hoje eu mudo a tua história, porque Jesus, aonde ele entra, ele muda a história do ser humano. Eu nunca vi uma pessoa dizer: eu tive um encontro com Jesus, e a sua vida permanecer da mesma maneira, a sua vida permanecer na escravidão, na escuridão, nas trevas, porque aonde ele chega, por ele ser luz, por ele ser o Deus Todo-Poderoso, ele traz libertação, ele traz paz, refrigério. Diz a Bíblia que quando ele pisa na cidade de Gadara, ele desce, aleluia, do barco junto com seus discípulos. Ao pisar na terra de Gadara, os demônios que estavam assolando a vida daquele homem, ele se encontrava no momento no cemitério, lugar de morto. Naquele momento, diz a Bíblia que os demônios impeliam o corpo daquele homem, levando até os pés de Jesus, e chega lá e se prostra aos pés do Senhor Jesus e adora o Senhor. Sabe por quê? Porque nos céus e na terra foi dado toda a autoridade ao nosso Senhor, porque ele venceu a morte, ele deu a sua vida, aquele mesmo que deu é o mesmo que resgatou por amor à humanidade. E quando Jesus chega, o inferno tem que reverenciar, o diabo tem que respeitar a autoridade do Filho de Deus, porque ele próprio venceu, pisou na cabeça da serpente para nos dar a vitória, para mim e para você. O diabo adorou, e naquele momento Jesus faz uma pergunta, certamente para que os seus discípulos soubessem e entendessem o que era que estava acontecendo naquele ambiente, pois havia uma batalha espiritual naquele momento. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E aquela legião de demônios responde para o Senhor dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, legião significa muitos demônios atuando numa vida para destruir, para um único propósito, porque Jesus ele veio para dar vida, mas o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Mas na vida daquele homem, naquele dia, estava caindo por terra todo o decreto do diabo, e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Observe, diz o povo daquela cidade, o povo ao ver e ao contemplar aqueles sinais, aquele homem que tinha aquela vida miserável, aquele homem que tinha uma vida destruída,